Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, celebramos o penúltimo domingo do tempo comum, esta penúltima semana, onde nós encerramos o ano litúrgico e a igreja vai pedagogicamente trazendo para nós na liturgia os textos que falam sobre esta vinda de Jesus, sobre a morte, sobre a vigilância, sobre o fim. Não simplesmente o fim como o término das coisas, mas o fim como a finalidade da nossa vida. Qual é o fim da sua vida? Qual é o fim da nossa existência? A finalidade de todas as coisas é com que a nossa alma descanse em Deus, que nós contemplemos a face de Deus no céu. Para isso, precisamos estar sempre preparados e vigilantes para este dia, para este encontro da vinda do Senhor ou da nossa ida através da nossa morte. São Paulo reforça-nos isso, dizendo: ficai sóbrios e vigilantes, ficai alerta, atentos. O dia do Senhor virá como um ladrão, como as dores do parto, inesperadamente. E por isso, nós não devemos ser pegos dormindo, cochilando. E justamente é para isso que Mateus escreve esta parábola, 50 anos mais ou menos depois da subida de Jesus ao céu, quando a comunidade, o povo, os discípulos estavam à espera de Jesus, achando que a volta de Jesus seria logo. Os anjos dizem na ascensão de Jesus: olha, não fiquem aí olhando para o céu, vão viver a vida de vocês. Esse mesmo Jesus que vocês veem subir, ele voltará. Então eles acharam que isso seria logo. E o tempo vai passando, Jesus ainda não voltou, e a comunidade, o povo, os discípulos vão perdendo o entusiasmo, vão perdendo a alegria, vão perdendo a fé, vão adormecendo. E esse é o contexto das parábolas desses últimos domingos. Domingo passado a parábola nos dizia o quê? As 10 virgens, não é? Aquelas que dormiram, perderam a chegada do noivo. Porque na hora que o óleo estava acabando, precisou sair para comprar, o noivo chegou. Então, é esse adormecimento da comunidade que Mateus vem sacudir, vem mostrar: olha, estejam acordados, vigilantes, vigiando a vossa vida, as vossas ações, o vosso proceder. E hoje traz novamente, no contexto desse ânimo à comunidade, esta parábola de Jesus, que é uma parábola diferente da maioria das parábolas de Jesus, que é para falar sobre, para os fariseus, os mestres da lei. Esta parábola é direta aos discípulos, é direta à igreja, é direta a cada um de nós, porque este patrão que viaja para o estrangeiro é Cristo, o estrangeiro é o céu, e o Senhor confia a nós, seus discípulos, seu povo, talentos. Nesta parábola, os talentos têm um valor material, não é? Um valor financeiro. Então, este dinheiro, esses talentos, valem muito. E mesmo aquele que recebeu um talento só, já recebeu muito, porque um talento vale por muitos dias de trabalho. Então, mesmo que recebeu um, recebeu muito. E ele não soube cuidar deste talento que recebeu. O que é que ele faz? Enterra. Enquanto os outros imediatamente saem para multiplicar, para trabalhar, ele enterra. E quando o patrão volta, a vinda de Jesus, para que
prestemos contas a Ele do que Ele nos confiou. O que é que Jesus confiou a você? O que Deus te confiou? Primeiramente, a nossa vida, né? Porque essa alma, quem deu foi Deus. Este corpo, quem nos deu foi Deus. O que estamos fazendo com o que Deus nos deu? A começar de nossa vida. Então, prestaremos contas a Ele. E esse homem vai justificar dizendo, olha, eu sei que o Senhor é severo, que planta onde não colhe, que ceifa onde não semeou, e por isso eu tive medo. Veja, ele transfere para o patrão a responsabilidade da sua incompetência, da sua preguiça, do seu comodismo. A culpa não é minha, a culpa é sua, porque eu tenho medo de você. E quantas vezes na nossa vida nós vamos transferindo as nossas responsabilidades, os nossos erros para os outros, porque é mais fácil eu expor o outro e me esconder. E esse outro, muitas vezes, é o próprio Deus, porque apontar a Deus e acusar a Deus é muito fácil, ele não vai se defender. Então eu posso pegar todos os problemas do mundo e jogar na responsabilidade de Deus. Eu pego Deus, coloco no banco dos réus, ele é o culpado, ele é o responsável da fome, ele é o responsável das tragédias, porque eu rezei e minha mãe faleceu mesmo assim, Deus não escutou minha prece, Deus é culpado disso, daquilo. E nós vamos sempre querendo transferir para Deus, para o patrão, a responsabilidade da nossa preguiça, do nosso comodismo. Certa vez perguntavam ao Papa Bento XVI, diante de tantas tragédias no mundo, do Holocausto aos judeus, onde é que está Deus nessas tragédias? Onde está Deus na violência desse mundo, nas injustiças desse mundo? E diretamente falando, desses males que visivelmente e mundialmente nós contemplamos e nos aterrorizamos. Onde está Deus nessa guerra? E ele dizia naquele contexto que a pergunta não é onde está Deus, é onde está o homem. Deus está no lugar dele de sempre. Nós, a humanidade, é que estamos perdidos. Estamos fugindo de Deus. Estamos nos desviando do caminho e da vontade de Deus. Deus não tem dois caminhos. Então, se eu não estou no caminho de Deus, quem está desviado sou eu, não é Deus. Então, nós precisamos, primeiro, assumir nossa fraqueza. Se aquele homem diz, olha, meu patrão, me perdoe, não consegui multiplicar o seu dinheiro, fui incompetente, ele pediria perdão, ele poderia receber a misericórdia daquele patrão, mas ele preferiu se esquivar. E quando nós não assumimos a nossa culpa diante de Deus, nós não recebemos o perdão nem a misericórdia, porque não tem misericórdia para quem não se sente miserável, não tem perdão para quem não se sente pecador. Tinha uma música, um ato penitencial antigo, que dizia assim: mesmo que eu não queira, converte-me, Senhor. E aí foi dito, parem de cantar isso. Se você não quer, Deus não vai fazer. Se você não quer se converter, não adianta. Então, é um desejo do coração do homem e um pedido. Por isso, aqui nessa oração que estamos, nessa grande oração que é a Santa Missa, começamos sempre apresentando a Deus o nosso pecado, o nosso erro, a nossa culpa, a fim de que a sua misericórdia venha em socorro daquilo que nós apresentamos como nossa fragilidade, nossa fraqueza. Então, a primeira coisa, não transfira a sua culpa, o seu erro, para ninguém, nem para o irmão, nem para Deus. Eu não rezo, eu não vou à missa aos domingos, eu não busco sacramentos, eu não estou nem aí para os mandamentos, para a palavra de Deus, não tenho uma vida de oração, e quando a coisa aperta, a culpa é de Deus, não é? Então, assumamos as nossas falhas e aonde precisamos crescer.
Porque essa é uma tendência que está na nossa natureza humana desde sempre. Lá na criação do mundo, no início de tudo, quando o homem peca, ele procura colocar a responsabilidade em alguém. Deus chega lá e diz: Adão, onde estás? Adão, você comeu do fruto que eu lhe havia proibido. E Adão vai colocar a culpa em quem? Em Deus, não é? A mulher que você me deu. Quer dizer, foi você que me deu essa mulher que me fez pecar. Eu não assumo as minhas culpas, é Deus. Porque Deus não se defende. Deus não me acusa de volta. Então, nós precisamos nos livrar disso. Deus não está no banco dos réus. Deus não é culpado. Deus não é nosso devedor de nada. E depois ele mostra um medo. Eu tive medo. Muitas vezes nós podemos criar essa imagem de um Deus que nos dá medo. Eu tenho medo de Deus. E o que nós devemos aprender é o que o Salmo de hoje nos ensina. Não o medo, mas o temor a Deus. Felizes os que temem o Senhor. Temor a Deus é diferente do medo. Como quando os pais dizem aos filhos, né? Olha, eu não quero que você tenha medo de mim. Eu quero que você me respeite, não é? Se o filho obedece ao pai porque tem medo, não é obediência, não tem liberdade, não tem amor, não tem fruto nenhum. Então, assim também para com Deus, nós obedecemos, respeitamos, porque nós tememos a Deus. Nós sabemos o nosso lugar e o lugar de Deus. E hoje um mundo que vivemos, hoje não, cada dia mais, não tem respeitado a Deus. Não se respeita mais o que é sagrado, não se respeita mais o que é santo. Mas é um problema que começa de dentro da igreja, de nós, porque nós devemos ser os primeiros a respeitar o que é sagrado e o que é santo. A começar do nosso corpo, com o que a gente veste, com o que a gente usa, com o que a gente fala, como a gente se comporta. Qual o devido respeito que eu dou à casa de Deus, ao templo, aos sacramentos? Então, nós primeiro devemos tratar o que é sagrado como sagrado, o que é santo como é santo, porque senão o mundo, que já não respeita, olha para nós e diz: olha lá, não para que dar valor a isso, se eles mesmos não respeitam, se eles mesmos não tratam o que é sagrado e santo. Se o matrimônio é sagrado e santo, vamos tratá-lo como sagrado e santo. Se o batismo é santo, sagrado, tratemos com o devido respeito, desde a escolha dos padrinhos à celebração, enfim, e principalmente a Eucaristia, a Santa Missa. Então, respeitemos a Deus primeiro, nós, que fomos escolhidos, que Deus confiou os talentos. E assim o mundo que já está perdendo cada dia mais o respeito de Deus, possa ver em nós, não mais um que desrespeita, mas dizer: eles resistem, eles querem buscar esse santo temor a Deus. E assim transformamos não o medo, mas o temor. E o que é que o Salmo de hoje diz? Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A sua esposa será uma videira bem fecunda. Os teus filhos, aqueles que temem o Senhor, serão rebentos de oliveira. A tua esposa será uma videira bem fecunda. O que é que a videira produz? A videira produz o quê? Uva. A uva produz o quê? O vinho. O vinho no mundo bíblico é o símbolo da alegria.
Veja, a tua esposa é uma videira fecunda. A alegria está na casa de quem teme a Deus. Os teus filhos serão rebentos de oliveira. O que é que a oliveira produz? O quê? A oliveira produz a azeitona, não é? A azeitona produz azeite, não é? O azeite, ele é usado para ungir, não é? Quando nós consagramos o altar, é passado óleo, é o azeite, não é? O óleo, o fruto da oliveira. Quando nós somos batizados, somos ungidos pelo óleo, na crisma, na unção dos enfermos, nas ordenações sacerdotais, episcopais. Ou seja, o óleo, fruto da oliveira, é fruto, né, todo o caminho feito lá da oliveira, é fruto, é símbolo da unção. Portanto, quem teme a Deus, na sua vida, na sua casa, não faltará a alegria e a unção de Deus. Eu não posso querer a unção de Deus na minha casa e na minha vida se eu não respeito a Deus, se eu não obedeço à vontade de Deus, se eu não procuro amar a Deus em primeiro lugar de tudo, de todos. E Ele é aquele que deve ser amado, e ninguém deve estar acima desse amor, porque quando Deus criou o mundo, ninguém amava nada. Ou seja, nada foi amado antes de Deus. Desde sempre, nada foi amado antes dele. Por isso, também hoje, nada deve ser amado antes de Deus na nossa vida. Busquemos colocar este santo temor e respeito a Deus e por tudo aquilo que é de Deus, por tudo aquilo que é sagrado, por tudo aquilo que é ungido, como nós, como a nossa vida, para que assim não falte nunca a alegria e a unção. E esses talentos que o Senhor nos apresenta é também o que falávamos domingo passado, não celebrei aqui, mas domingo passado víamos a parábola das virgens, e eu falava que aquele óleo que falta é o amor a Deus. Nós temos a luz, a chama da lâmpada, como a fé acesa, o recipiente como a esperança, onde nós depositamos esta esperança em Deus, e o óleo como símbolo desse amor, porque sem o amor a Deus, a chama não acende. Nós dormimos, cochilamos e ficamos do lado de fora do banquete, da festa de casamento e da parábola de hoje que nos apresenta o destino dos infiéis, daqueles que não multiplicam o amor a Deus. Deus te deu esse talento, este bem, este valor, que é o amor a Ele, como aquele que deve ser amado antes de tudo. Por isso, multiplique na sua vida o amor a Deus, porque se Deus não é prioridade no seu domingo, no seu dia a dia, no seu tempo, nos seus afazeres, e você está enterrando o amor de Deus, você está enterrando este talento, e assim participaremos do destino dos infiéis. As palavras são muito duras que nós estamos ouvindo neste domingo, né? Veja, quando as mulheres lá cochilaram, não guardaram óleo, não cultivaram este amor, estes atos, essas obras de amor a Deus e ao próximo, que o noivo fecha a porta, elas vão lá correndo, abre a porta, e o que é que o noivo diz? Eu não vos conheço. Imagina ouvir isso. Você não me amou a vida toda, você não me foi fiel a vida toda, não obedeceu meus mandamentos, não se importou para fazer a minha vontade, achou que tudo era certo, tudo era bom, criou o Deus da sua cabeça, e agora quer entrar? Eu não te conheci. Você não multiplicou os talentos, você enterrou esse amor.
coloca ele na escuridão. Este servo inútil. Imagina a gente ouvir isso. Servos inúteis. Porque se a gente não amar a Deus nessa vida, ela não tem utilidade mais para nada. A utilidade da nossa vida consiste em amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o amor, com toda a intensidade e respeitando tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é sagrado. Por isso, irmãos e irmãs, estejamos vigilantes. Contamos com a intercessão de Nossa Senhora, nossa querida Mãe Rainha, para que ela nos ajude a peregrinar nesta vida com a decisão firme de amar a Cristo, com a decisão de multiplicar esse amor, esses talentos, para que o nosso destino não seja dos infiéis, na escuridão, com choro e ranger de dentes, mas que recebamos o destino dos fiéis, daqueles que, amando a Deus nesta vida, receberão a recompensa de amá-lo para sempre no céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.